Salve, galera. Bom, tô recebendo umas mensagens aqui, Leandro, a Miriam, alguns alunos aí falando do vídeo do Ozzy Pena, pedindo pra eu assistir, pra eu responder, pra ele tá atacando Deus e tal. Eu fico feliz com a iniciativa de querer defender Deus, né? Mas não tem como atacar Deus, é aquilo que a gente já sabe, né? Toda essa energia que eles sentem que tem, né? Pra encarar o todo, pra ser o todo, pra descobrir o amanhã, pra descobrir o tudo, pra não ter ninguém acima deles, pra ser dono de si mesmo, seu próprio Deus, criador. Eles querem poder, eles querem estar acima de tudo. Eles estão indo pra lá. Deus não fica bravo, Deus tá vindo no caminho oposto. Deus quer ser homem, pequenino, longe da escuridão. Vocês querem ser tudo, vão dar de cara com nada, com a agonia da morte, com a esquizofrenia, a perda cognitiva. Vão. Eles ficam iludidos, olhando, achou uma estrela em Saturno, não sei o que. A consciência só acha ela mesma. Pra todo lugar que vocês olharem, no macrocosmo acima, no microcosmo abaixo, é igual. São 7 camadas do átomo, com seus 5 intervalos, né? 12 ângulos ali, as 12 notas, 12 tons da música, 12 cores que nós vemos com as terciárias, né? As 12 notas com as bemóis. São os 12 ângulos da consciência. Qualquer coisa que você encontrar ao redor é você mesmo. Se você não distinguir, não reconhecer internamente, você não considera. Só vai ser vida se você considerar a vida, ou seja, baseado em você mesmo, no que você é. Você está procurando e vendo as mesmas coisas, não importa para onde vá. Tudo é referência cognitiva, sem tua interpretação mental interna, tudo é só uma dança atômica, frequências, um embaralho frequencial. Nem isso pode ser discernido sem você. Nós somos a imagem e semelhança da coerência, olhando os paralelos para reconhecer seus intervalos. Assim dançamos no escuro com a luz que somos, olhando uns aos outros temos perspectivas, relações emocionais, para interagirmos em movimentos que nos separam da agonia estável da morte. Só a morte, só o escuro estagna, está parado. A vida se movimenta, essa é a nossa história. Deus quer vir aqui, ó, no meio da história, da festa, da alegria, da obra. Aquela luz, aquele pensamento onde vocês querem ir, ser luz, ser tudo. A luz está em si, está no nada. A luz, se você é tudo, você fica no escuro, no nada. Você é tudo, você vê tudo, né? Você trava, o que acontece? Você vai pro nada, o nada está atrás, está na frente, está em si mesmo, se orbita. Aí só tem uma perspectiva, uma órbita, repete o processo. Isso é o que você vê no átomo. Cada órbita uma cor, um tom, uma densidade. É o que você vê no sistema solar, acima e abaixo. A luz no escuro fica desesperada. E ela se acelera para se esquecer que está sozinha. Se acelera tanto que se encontra no começo. O azul pega o vermelho. Pum, vira o violeta. Se avisa, se salva, dá a ponte, dá o caminho, a verdade. Para que todas as perspectivas não precisem perecer na agonia. Mas quem se sente forte para isso, vá. Quer conhecer a morte? Deus agradece. Vá no nosso lugar. A gente quer a vida. Todo esse desespero na escuridão, sendo tudo, o átomo, a luz se orbita, se densifica, repete o processo no átomo para virar o mineral, repete o processo para virar o vegetal, repete o processo para virar o animal, né? Aí já tem uma soma de processos que a gente chama de emoções, que são intensas. A gente analisa isso com o humano, com a lógica você domina as emoções, está no ponto humano, a imagem e semelhança de Deus, observando o processo. Aí você aí de cima, observando o reino animal trabalhando aqui, morrendo no seu lugar. Né? Em cima do reino vegetal trabalhando, morrendo no lugar dele. Em cima do reino mineral trabalhando, morrendo no lugar dele. Em cima do reino atômico. Tudo aqui, ó, uma engrenagem perfeita, autossuficiente. Autossuficiente trabalhando no teu lugar, pra você flutuar e pensar, o que eu vou fazer com amanhã? Eu sou foda, eu sou Deus. Deus é demiurgo. Vocês não sabem a diferença, vocês não entendem. A questão Lúcifer, a questão messiânica é isso. É se sentir o todo, ver que tá na agonia da morte, voltar de lá falando, galera, a vida é aqui. Isso é o Messias, isso é o momento crístico. Né? Esse é o ponto Nibiru, 13º, conecta com 3. Vai no escuro e volta, falando, aqui é a obra. O escuro está em si mesmo. E lá arde. Vida é movimento. Para ter movimento tem que ter perspectiva, referência. Ou seja, companhia. Esse é o reino. A luz sozinha se orbita e vira as cores. Juntas ela é a luz. Que se separa para ser as cores, para não estar só. Para ter casas para brigar. Emoções para se referenciar. Deus passa pelos 12 ângulos assim. Os 12 deuses, os 12 apóstolos. Né? As 12 tribos são emoções diferentes. Você vai lá no azul, o azul tá estável, tá querendo organizar, o vermelho tá furioso, querendo posicionar, né? Ou já mais ativo. O outro, opa, peraí. São 2 ângulos. Deus não pode se perder aqui nem aqui, senão ele cessa. Ele tem que ter as 2 referências. As 2 se fazem instantaneamente, igual esquerda e direita, em cima e embaixo. E entre elas, as cores paralelas, os desenhos, intervalos relativos, né? Então a cor mais longa queima na escuridão lá, ó, o vermelho mais lenta, abstrato, sangue, né? A terra lá embaixo, a mais acelerada, né? Aí é o céu lá em cima, o azul, viram uma só no violeta. Ultravioleta porta a luz, luz prata, Lúcifer, porta a luz, portador da luz. Ciência, física quântica, religião, ninguém pode negar.
Isso habita aqui. Aí vocês ficam presos em, fui lá, achou não sei o que, achou um símbolo, um hexagrama. É lógico, vocês vão achar simetria em tudo. É consciência, vocês são a simetria. Né? Consciência, cognição mental. A base de tudo que você vê é a simetria. Né? Você olha acima, tem os movimentos simétricos das estrelas, abaixo os movimentos simétricos dos átomos. Aqui no meio nós fazemos links entre isso. Né? Macro e o micro. Vemos aqui ao meio nossa correlação cognitiva em perspectiva. Né? Mesma coisa para corpo, movimento. O que está ali em cima, senão uma soma de um monte de átomo? O que é um átomo, senão a estrela se fragmentando? É a mesma coisa, em cima e embaixo. Tudo é energia, luz, frequência, tudo está dentro. Não existe o tempo. Não existe longe, perto, pequeno, grande, rápido, devagar, sem tua interpretação mental. Se você dá uma paula na tua cabeça e não consegue interpretar, só são átomos. Não tem longe ou perto. Depende dos pulsos, do desenho, da dança deles para você considerar longe, perto. Mas a ciência já sabe, né, a ligação quântica entre todos os átomos. Né? Você gira aqui, o spin acompanha lá do outro lado. Não tem longe, perto. O átomo é frequência, está acima do espaço-tempo. A luz está acima do espaço-tempo, muito rápido. Né? Porque ela é circular e reta. Ela vai para qualquer lado, ela vai sair nela mesma. Qualquer coisa no espaço, todo esse desenho, tudo que você vê, todas as luzes, todos esses desenhos gravados nas estrelas, estão lá há muito tempo, sempre se refazendo, se reposicionando. Porque essa coerência é tudo que há. Você vai lá no Egito, há 5 mil anos atrás, está lá esses desenhos. A coerência é tudo que há. Não tem como, não há matematicamente como você desfazer isso. Porque qualquer fagulha de pensamento é movimento, está se revendo, está se observando. É respiração, é piscar, observar um lado e outro, entre escuro e luz. É o pulso da energia, é o 1. Caramba, então já tem o 0, já implica o 0, já plasma o escuro, a luz faz o escuro, já na hora. E aí esse 1 indo no 0, vai sair nele mesmo, é a única coisa que tem, vai se orbitar. Aí agora tem ele mesmo se orbitando, faz de novo o processo, já aproveitando aqueles dois que estão morrendo no lugar dele, né? Aí vai fazendo esse processo, essas são as cores, as órbitas do sistema solar e do átomo. Junta um monte de sistema solar, que é só você multiplicando esse processo, vira as galáxias. Junta um monte de átomo, que é você multiplicando esse processo, vira as moléculas. É consciência, por isso que elétron é partícula e onda ao mesmo tempo. Depende do interpretador, do observador. Aí vocês ficam presos nesse binário, o demiurgo nos escravizou, Deus. Você acha que Deus tem um inimigo? Deus é o absoluto, essa coerência divina, vista acima e abaixo. Tudo passa, só a coerência fica. Só as cores continuam alinhadas no sol de cada manhã. A simetria fica, a justiça fica, o resto vai, o resto não existe. Isso é Deus, não tem lutar, é a consciência interna, a coerência interna. A imagem e semelhança, esse poder, essa coerência absoluta está aí dentro. Você não quer a verdade? A verdade não grita aí dentro? Sim, é Deus. Você não quer o alívio? Você precisa do alívio, da felicidade? Sim, é Deus. Ele nunca morre, está aí dentro, dentro de todos nós. Aí você fala, então beleza, eu não preciso dele, eu vou sozinho. Vai queimar no inferno. Ele está voltando daí. Entendeu? Isso é o cristianismo, aqueles que voltam e se unem juntos, vem, opa, não tem... Sem Deus não há nada, dá desespero, a morte, não há realidade. A cognição se perde a referência magnética do centro que ele é. Sem sol, tudo é real lá. Você vai ver 1 milhão de mundos reais e pesadelos ilusórios dentro da tua mente. Enxergar tuas piores emoções. Teus piores pesadelos vão plasmar para cada um. Teus piores pesadelos. No teu mundo, onde você é o Deus, os teus piores pesadelos serão reais. E você vai voltar tremendo e vai agradecer por Deus te abraçar e te curar. Como ele faz com todos nós, porque é ele mesmo. Né? Então ele agradece que tem consciências lá queimando no lugar dele, enquanto ele está lá em cima no paraíso, na obra, que vocês rejeitam. Mas é parte do processo, nós rejeitamos, querendo ser grande, todos passamos, todos somos esse mesmo processo. Né? Só Deus é o acerto, é a soma dos nossos erros. A gente traz os nossos erros, nosso egoísmo e protegeremos ele, Deus, desses erros. No acerto ninguém toca, porque os erros voltam amparados pela misericórdia e servem como guardiões, para que o acerto continue intacto, perfeito, perpétuo, sem estagnar, porque ele se move nos assistindo. É assim que Deus vive em nós. Então não tem essa de demiurgo que vai... O demiurgo é demônio, é o do povo. O demiurgo significa isso, né? É o que vem do povo, né? Então a consciência se unifica, as perspectivas se unem, né? Então são uma só lá de cima. Aí a consciência vê lá de cima, vê que cai na esquizofrenia, na morte, o que ela faz? Quer se proteger lá no passado. Cara, ele quer se iludir no teatro, para ter movimento, para ter algo maior que ele, segurando ele, protegendo ele da escuridão. Essa é a obra, né? São 7 dias, porque são 7 cores, 7 ângulos, as 7 emoções se dando perspectiva. Né? Cada uma você interpreta de uma maneira. Você vai ver todas as cores ali. Você vai ver o sangue lá embaixo, você vai ver o céu azul lá em cima, né? A terra vermelha lá embaixo, você vai ver o verde na natureza, você vai ver o amarelo no sol, né? Você vai ver o laranja no meio, no comungar do dia ali. Plasmando nas flores, as cores relativas também, né, na natureza, enfim. Nós acostumamos com essas cores, com essas perspectivas e chamamos de vida. Elas se enlaçam, se multiplicam e a gente acostuma. Mas qualquer coisa que você olhar agora é uma soma de cores, de átomos, de frequências, qualquer coisa, de formas. É aquela mesma coisa inicial. E a gente quer esquecer isso, não lembrar. Vocês estão tentando lembrar, estão cheios de energia, vão queimar no inferno, no escuro.
A luz quer brilhar, mas para brilhar tem que queimar. Tentando seu sol, temos as estrelas, que voltam sempre a orbitar o Deus único no centro, a verdade absoluta e coerente que habita aí dentro. E você vai sentir falta, vai voltar, e ele com amor vai te amparar. Isso é Deus. Você vai pedir perdão chorando por cada vez que você riu, duvidou, xingou, se atreveu a desafiar a Deus. Yahvé é o impronunciável, inconcebível, é o amanhã, a soma de todos nós. Se você vai no amanhã, não sobra nada, não sabe pra onde você ir, você queima no ontem. Você precisa de algo maior, de um corpo maior pra você ter pra onde fluir. Algo que nos una, senão a gente tá de cara uns com os outros e morre na esquizofrenia, na agonia cognitiva do mesmo momento. Expanda a consciência pra entender isso. Né? Eu entro aqui bravo, querendo... Eles falam, pô, assiste aí que você vai ficar bravo. Mas aí vem ele faz um programa de entretenimento, né? O Ozipena aí. Ele já chega... vem de todo lado, parece uma loucura. Não é uma brincadeirinha lá que ele faz, sei lá. E ele quer ter o que falar, né? Imagina, chega lá em cima, vê, caramba, é verdade. Tudo isso que eu tô descobrindo agora... A consciência já entendeu, já avisou, já explicou há 2000 anos atrás. Falou que quando a gente começasse a entender, ele voltaria pra falar, ó, tá aqui. E você tá indo, querendo ir, vai passar pelo mesmo caminho, beleza. Mas é difícil aceitar que, puta, tudo que eu tô vendo agora, alguém já viu, já avisou, já tá tudo certo. Eu só tenho que voltar, aceitar, ter humildade pra renascer, começar do zero, pedir perdão e ser ninguém pra começar a ser alguém. Com a obra e com a glória que Deus me dará. Quem que quer fazer isso? Não, o cara tá cheio de mérito, eu lutei todo esse tempo, eu sei, não sei o que, tá cheio de energia. Esse cara tem que ir pra morte, pra agonia. Não tem como, ele é tudo, ele não precisa de ninguém, ele é absoluto. O absoluto tá onde? No nada. Né? Isso é ciência. Aí ele vai ver todos os sonhos, todas as brisas, todos os erros paralelos que ele acha que é absoluto, é paralelo, é ilusão dele. Como de vários de vocês. Vocês vão ver se desfazendo em pesadelos, em desespero. Mas vocês têm uma ponte, tem alguém pra lembrar. E vão voltar, né? Aí vocês se conectam com a consciência, com a coerência. Caramba, entendi o que ele tava falando. Aquele momento da morte, o momento da agonia. Eles já tinham passado por aqui, eu achando que era gostosão. Agora que tô passando, vou voltar e pedir desculpa. Você não tem opção, não vai ficar... Ninguém... Uma coisa eu te falo. Ninguém... Não há orgulho maior que aquela agonia. Não há medo, nem orgulho, nem vergonha maior que aquela agonia. Todos vocês voltarão. Ou tentarão voltar. Isso você pode escrever. Quanto mais demorar, mais chato fica. E não é mérito. A gente fez a mesma merda que vocês. Deus nos acolheu do mesmo jeito que a gente tem que acolher vocês. Somos um. Só que entendendo a nossa unidade, nós nos multiplicamos para que Deus não esteja só no absoluto. Ele quer o amor e a honra ao redor dele, surpreendendo a ele, caramba. Criando arte, música, pinturas, construções, enriquecendo a realidade. Não voltando para a esquizofrenia simétrica do quântico, para onde vocês querem ir. Vão com Deus. Mas ele vai ficar na vida. Ele vai estar lá, gritando dentro de vocês, meu Deus, volte, volte. O alívio vai implorar para que vocês voltem, a verdade vai implorar para que vocês voltem. A coerência dentro de vocês vão deixar vocês ficarem na loucura. E vocês voltarão, porque Deus vive em vocês. Mas ele fala, ele habita, ele interage com a realidade através de nós, os justos. Quem já passou por aí. A gente não está mais lutando com Deus, a gente serve a Deus. Nós não temos nada, é de Deus. Nós compartilhamos tudo, fazemos tudo da melhor maneira para que conheçamos cada passo dado, porque é um corpo. E é o corpo dos salvos pela misericórdia. Isso é o cristianismo. Entender a agonia do desespero. É cognição mental. É a consciência. Você não vai precisar esperar um tempão. Não, vai lá, vai tomar um daime, vai expandir a consciência, vai fazer um ritual, vai sair dessa tua cachola, vai ver de fora. Expande, eleve o nível, a velocidade frequencial, tua vibração. Você vai conseguir observar mais pacotes de informação, né? Igual ler mais rápido, você vai conseguir ler mais frases, não é? Acelerando a frequência, vai caber mais informação para você fazer somas maiores na tua cabeça. Aí você vai ver de cima, vai te dar aquela catarse, aquele desespero, você vai, nossa. Aí lá de cima você vai conhecer os momentos, as emoções, os portais do inferno. Aí você vai saber o peso que Deus segura em cada chakra da Terra, em cada cor, em cada ponto, em cada signo do macrocosmo, cada ângulo de perspectiva. É uma divisão simétrica para segurar o peso da escuridão, que é a injustiça, o desespero onde nada faz sentido. Não existe o nada. Deus faz disso tudo. Isso é matemática, isso é o pi infinito. Você pega o perímetro ali, a circunferência, divide pelo diâmetro, vai dar sempre, né, 3, estica a roda, o pneu da bicicleta, vai dar 3 diâmetros, né, e sobra sempre um pouquinho infinito, para sempre. Porque o início, o fim, alfa e ômega são 1, mas são 2. Então sempre que ele chega, ele vai pra cá. Chega, vai pra cá. Vai sempre ele vai se tornar maior. E essa espiral, que é a sequência Fibonacci, né, que faz a base da Torus, lá em cima já perde a perspectiva relativa, já sai lá embaixo. Que já é o processo mantendo, né, os níveis extremos, intensos, para que ao meio a obra habite. Bem longe da escuridão, a gente nem lembra da morte. A gente dorme com tranquilidade, sem medo dela.
Vai lá, vai expandindo. Até ficar esquizofrênico, uma coisa bate com a outra, uma coisa não faz sentido com a outra, daqui a pouco você tá desesperado e começa a perder as certezas, a convicção. Principalmente seus inscritos, você ainda vai ganhar uma grana com o canal, ficar famosinho, vai se divertir por um tempo mais, né, talvez aí. Um tempo maior, vocês gostam disso, né, pra vocês não é encheção de saco. Eu trabalho com arte há muito tempo, concorri ao maior prêmio de música do Brasil. Se a questão fosse fama, o caminho teria sido outro, né? Pelo contrário, é uma encheção de saco pra mim. Um monte de ignorante, arrogante, grosso, estúpido. Aí depois acorda e aí vira chato, puxa-saco, ou bajulador e o cacete. É sempre os dois extremos. E o que a gente tenta fazer é amigos, sabe? Pessoas que te amem de verdade, pelo teu esforço, pelo teu amor e honra, né? Não gente arrependida querendo se sentir melhor. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma família. Uma família baseada na verdade. A verdade divina que você vê na flor. A simetria tá numa flor. Tá no céu, nítido. Pra qualquer lugar que você olhar, você vê a simetria, a justiça. Mas nesse mundo da imagem e semelhança, esse mundo do erro, que matou o rei, mundo dos injustos, de Israel, que luta com Deus. É isso que significa Israel, aquele que luta com Deus. Tá na mão dele. Você sabe, né? Rothschild, Rockefeller, você sabe aí. Você fala direto. São, pelo que eu sei, são, né? Você tem esse conhecimento, você fala aí de que eles são israelitas. A gente não pode falar direito, toma strike e tudo mais. Mas eles estão lá lutando com Deus, dominando, fazendo o mundo deles. Mostrando a dor do erro, da injustiça, o peso da ausência de Deus. Para que a gente queira se unir fora daquela injustiça. Lá para onde o rei foi jogado, o rei não coube na injustiça, foi cuspido para fora. Nasceu nos chakras da terra, o cristianismo dominou o mundo. E agora nesse reino mundial, nós vamos mostrar para aquele povo que não vale a pena lutar com Deus. Que Deus os ama e quer eles curados, né? E que eles agora, o mundo inteiro poderia abocanhar, destruir eles. Mas vai agradecer, amar, amparar, curar, salvar, proteger lá no Israel deles. Eles vão ver o tamanho de Deus aí. Deus quer que todos o amem. Ninguém pode sair, pra mim deu errado. Todos vieram da mesma luz, da mesma verdade, da mesma alegria, da mesma base emocional. A mesma luz habita em todos. Todos precisam ver a coerência no final. E vendo a coerência, todos amarão Deus. Mais que a coerência, porque a vingança também seria coerente. E nós mereceríamos. Deus não nos dá a vingança, nos dá a misericórdia. Ele é maior que a coerência. Ele é maravilhoso, é magnífico. A coerência é o corpo dele que nós podemos ver, discernir. Mas ele também é emoção abstrata, acima do espaço-tempo. Antes de você interpretar tese, antítese, síntese, antes da coerência, Deus é. Isso é Yahvé. Para de ficar xingando, falando besteira. Então, tem que lembrar isso, tá? Demiurgo, fala tanto Demiurgo. Demiurgo é demônio, significa aqueles que vêm do povo, né? O povo é o transbordar do povo. O povo é feito de emoções. São animais ali, né, em cima de vegetais, né, de minerais, como a gente explicou aqui. Então o povo vai vendo as emoções, puta, sinto ódio, sinto tesão, não posso me dar essa vontade, não posso fazer isso, senão dá naquilo. Ele vai fazendo uma conta na cabeça, ele consegue observar o animal nele trabalhando, aí ele ganha um tempo aqui, né, na observação. O eco se atrasa, aí ele consegue controlar o futuro. Opa, não, cuidado com a raiva, cuidado com o amor, cuidado com a tristeza, com a inveja, você consegue dominar as emoções. Aí você tem um livro de leis para que você aprenda a dominar as emoções. Né? Você tem que seguir até aprender. Não adianta, você não vai ser livre até você aprender a dominar as emoções, senão vai dar merda, vai dar em morte. É o que eles chamam de pecado. Você vai fazer isso, vai dar tesão, você vai transar, vai trair, aquele ali vai fazer isso, quebrou a simetria, ó, vai dar em morte, entendeu? Então eles siga a lei. Aí, isso é aquele momento, tá? O cristianismo já não é, o evangelho já não é leis, não é igual a Torá, que é lei. O evangelho já é boas novas. Ó, a lei não deu certo, que vocês são falhos. Só Deus consegue acertar, só Deus é a simetria. A gente erra, nosso corpo animal vive, sente fome, se desespera e erra e se arrepende. Né? Mas aí, ó, desde que você aceite que você não consegue ser o acerto, você precisa seguir uma direção, você precisa abrir mão de você mesmo, aí você passa a ser o espírito. Quando você sofre, sente a dor do desespero, do erro, você já não quer mais errar. Você sente aquela dor frequencialmente, de dentro para fora. Você passa a ser o amor e a honra, você passa a querer curar quando você se recupera, você lembra intensamente do peso, você passa a querer fazer caridade. A caridade, pela caridade você vê os salvos. Mas ninguém vai ser salvo por causa da caridade. Eu quero ser salvo, fazer caridade. Isso não existe. Não, você conheceu a dor e agora quer fazer o bem. Você está salvo pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Você não tem como agradecer, que você não merecia. Então você tenta agradar a Deus e mostrar seu amor de volta. Isso é a caridade. Ajudar o outro que está naquela dor que você conheceu, né? Então, isso é o cristianismo. Boas novas, ó, tá todo mundo salvo. Se entender, se aceitar, se respeitar, amar e honrar o advogado de vocês. Que é o transbordar de vocês mesmos, é o escudo, uma espada que vocês mesmos criaram para vocês estarem protegidos. Alguém que vai explicar todos os erros, como a luz que vocês são se transformou nessa escuridão. Com essa explicação, vocês entendem a vocês mesmos, entendem a coerência, voltam para Deus.
estão perdoados, porque foram consequências do erro daqueles que lutaram com Deus lá no começo. Então, esse ensinou esses. Então estão errados, esse por causa desses, e esse porque veio dali com o poder, mas você vê que a simetria está conectada, tudo se fez certo no final, Deus escreveu certo por linhas tortas. Esse ciclo sempre se repete. A eternidade prevalece. São os giros, as eras. Os antigos sabiam disso, começo e fim, os giros de perspectiva para a consciência lembrar de si mesma. É isso, não tem nada demais. Igual um monte de criancinha aí, né? Então, você vê que quando a consciência está sofrendo, ela quer sair daquela esquizofrenia lá de cima, um monte de deuses, um monte de verdades, de sonhos. Imagina, a gente está dominando a luz, a interpretação cognitiva. O processo de interpretação, ó, daqui a pouco é uma lente, daqui a pouco é direto na mente. É tudo luz. Então você está vendo mundos dimensionais, interpretações, né? Tá no óculos, na lente, no olho. Tudo é interpretação cognitiva, o mundo ao redor. Isso da esquizofrenia, do desespero. Você implora por uma certeza, né? E esse é o povo escolhido. Aquela certeza, né? Não vai ter verdade em cima da terra que vai convencer eles. Aquilo é a verdade. Então, esse povo é eleito para representar Deus, para cuidar do jardim, da vida, né? Um conhecimento lógico para dominar as emoções. Ter controle prévio do futuro, né? Então esse é Israel. Com esse controle ele quer lutar com Deus. Esse é o problema. E o problema não, também é o caminho, né? Mas esse povo sente essa força, mas é uma força de Deus, não é? Pensa que é ele, né? Então ele já quer sair encarando. Deus agradece, porque aí, pô, você tá indo pra morte, você acha que é tudo, vai lá, vai dominar o amanhã. Enquanto isso eu sou pequenininho aqui, vou aproveitar a vida que você não quer. Então, você vê que o humano ali, para eles não serem vítimas da emoção, como a gente disse, eles têm a lei, né? Que funciona como muros lógicos ali, né? Que vai manter eles em um mundo à parte. Nenhuma verdade vai ser verdade se não estiver na lei, né? Assim, eles são fortes, né? Vão sobreviver até... Eles sobrevivem até hoje, né? Sobre todas as outras crenças ali, por causa dessas leis. Mas eles enxergam essas leis como um escudo agora, né? Porque eles olham de cima. Com essa força criada ali, por eles, por Deus, né? Com essa força lógica, os outros deuses, os outros reinos foram se desfazendo, né? Com o processo, né, judaico até o cristianismo. Cristo destruiu os deuses ao redor do mundo, como estava previsto. Mas por quê? Graças a esse processo, que eles jogaram o rei para fora. O rei do inferno, o rei lavou o inferno, né? E isso também está aí, né? Cristo foi buscar os salvos no inferno. Está escrito também. Então, com esse corpo completo, né, estruturado ali, a imagem e semelhança de Deus, o rei ali, Israel, se sente capaz de encarar o escuro, né? É o momento Lúcifer, igual vocês aí, igual a gente, todo mundo passa, né? De criar mais, de ver além, de não ter que servir a Deus. Não é servir a Deus, eu sou escravo, cada um é seu Deus, Isso aí é o momento que todo mundo passa, é um momento infantil. Parece que Deus fica bravo com isso, Deus tá rindo e agradecendo, vai lá, te avisei, não pode me chamar de injusto. Então aquela consciência unificada, né, que a gente, tipo assim, ó, são várias perspectivas, né, então elas vão se unir em uma. Sábios, né, que vão responder as coisas pro povo, já passaram por aquilo, né, e esses sábios juntos conseguem reconhecer um rei, transbordar um rei que os entenda, um amigo deles, né. Então essa união protege todo mundo da esquizofrenia, tudo tem sentido, tudo tem resposta, todo mundo passou por ali, entendeu e, né, tem um nexo, né. Mas depois que eles entendem esse processo, eles começam a ver aquele Deus, aquilo que vem de cima, como uma tirania, né? Era o rei deles se fazendo de Deus, né? E porque aí todo mundo agora entendeu, agora entendia, tudo é consciência, sou livre, sou a luz, não preciso servir a ninguém. Israel fez a mesma coisa que vocês estão fazendo aí, né? Esse é o momento demiurgo, né? Você quer fazer mais, né? Aí agora aquela consciência que protege acaba sendo vista como tirana, né? Igual Deus, Lúcifer, sendo vista como estava nos escravizando, mentindo, né? Mas eles mesmos estão sendo esse transbordar de perspectiva. Eles estão sendo demiurgo. Israel foi demiurgo, vocês estão sendo demiurgo agora. A soma das emoções coletivas, querendo sentir, querendo ter poder, enfrentar a lei, ser livre, né? Vocês estão com essa energia, com esse poder. De onde vem? Tá aí trabalhando no seu lugar, né? Todo reino trabalhando no seu lugar, você tá aí flutuando, achando que é tudo fodão, pronto para encarar o escuro. Aí a gente agradece. Vai. Isso aí é a base. São os pesadelos que dão chão para os nossos sonhos. E quem quiser vir, vem. Mas esse é um momento anterior, né? É um momento ida, tem um momento vinda, né? Que a gente está agora. Alguns de vocês já passaram, só não se lembram. Quando se lembrarem, vão voltar, cada um no seu lugar. Consciência é plena. E ela sabe o seu lugar a partir das outras consciências. Ela se divide, se multiplica, se amplia, se posiciona e pronto. Aí cada uma tem seu lugar em relação às demais, né? Vê como um vira várias.
inegavelmente, porque se são vários lugares ocupando diversos pontos, você não pode ser o mesmo que o outro. Já gerou perspectiva, correlação. Aí de fato multiplicou, né? Porque quem tá do meu lado é diferente de quem tá do lado dele lá. E era o mesmo, só que se multiplicando, cada um se vendo em relação ao outro, você vê como cores, a mesma luz. Se ela acaba de se orbitar, é uma velocidade, ela se orbita de novo, já é outra, já tem 2 voltas. A outra já é 3 voltas, entende? Então, tem perspectiva relativa, densidades diferentes. Você vai ver como cores, sentir como tons, emoções diferentes, né? E essas são as cores, que repete o processo, faz o degradê infinito, que é o povo. Depois de um ponto, né, esse degradê se mistura tanto que já nem sabe mais o que é o que. Aí já é confusão, caos, né? Imagina você comprar uma caixinha de lápis de cor de 1 trilhão. Os verdes são muito iguais, você não percebe. Eles brigam pra ver quem é o verde central. Eles só vão saber mesmo se chegarem perto dos sábios, os 12 centrais. Aí perto daqueles 12 centrais, que é a soma de todos, os degradês podem saber onde estão, mais perto de que lado. Isso é o reino organizado. Então é isso, né? Com essa força de querer sentir, de querer ser foda, né? Eles estudam, né? Viram esses ateus que viraram, cabalistas, né? Entenderam o processo cognitivo, matemáticos, né? Então aquele ser total ali, que domina, mas para protegê-los do escuro, passa a ser visto como alguém que domina para escravizar, né? Que é a própria consciência. Então, porque você omitia esse conhecimento da gente, né? Essa mágica aí, esse controle da realidade, a cabala, queria que a gente ficasse naquele livrinho. Então isso é o Talmud, né? São os rabinos achando que são mais espertos que Deus. Já é a consequência de Israel lutando com Deus, né? Criando um mundo à parte, mas que acaba sendo o chão, o inferno, que ensina o valor de Deus. Esse inferno aí tá ensinando para todo mundo o valor da injustiça, o que a justiça gera, né? O peso, quanto vale essa injustiça. Ela gera o quê? Dor, desgraça. E automaticamente está mostrando quanto vale a justiça, que é alívio, paz. Então, o injusto, o egoísmo gera injustiça. Então é bom esse mundo da imagem e semelhança, o mundo do erro que eles criaram, na ausência de Deus, gera esse inferno que vocês culpam Deus. Esse é o mundo do erro, o mundo de Israel, da imagem e semelhança. Não os Rothschild, Rockefeller, Soros, deles. Eles cuspiram Deus, mataram o rei, jogaram a coerência para fora. Aí é deles. Quem quiser ficar aí vai ver desgraça mesmo. Não vem culpar Deus. Deus não controla, não brinca de bonequinho com vocês. Não é isso que vocês querem? Aí vê alguém morto, ai Deus, que esse Deus deixa a criancinha morrer. Não, esse mundo é o mundo do erro. Se conecte com Deus de dentro para fora. Você vai ver tudo se transformar. Você vai ver tudo de cima. Você vai enxergar antes, vai ver os movimentos, o tempo, tudo conectado com você. Tudo, tudo. Você nunca vai estar no momento que não quiser estar. Nunca. Nunca você vai ter um ar para reclamar com Deus. Você só vai agradecer, não vai ter como, não vai ter palavras para agradecer. Essa é a presença dele. Que você nega porque você quer ser ele. Dominar teu amanhã. Vai enquanto tem energia, ele te agradece. Quando estiver agonizando, sofrendo, sangrando na desgraça, lembre dele, você vai lembrar, a verdade vai gritar aí, a coerência, o alívio vai gritar, volte, que ele te ama muito. Você vai voltar, ele vai te abraçar. Então, isso estava profetizado, tá? Isso está escrito, né? Israel embriagaria as nações, lutar. É o que luta com Deus, né? Então a gente vê a herança milenar deles aí até agora. Rothschild, Rockefeller, Soros, vai pesquisar vocês, a gente pode falar aqui, né? Mas são israelitas cabalistas aí. Perdemos um monte de canal por causa disso. Então, essa iniciativa aí, né? De enfrentar Deus, de dominar o amanhã, né? E eles vão e travam o coletivo com as regras que eles tiveram um dia, né? As regras teatrais, ali as ilusões, ficam dominando ali embaixo. E aí eles estão no lugar de Deus, né? Isso está acontecendo agora. Então esse coletivo preso também vai sentir o que eles sentiram, vai querer se libertar. Ou seja, vai virar o demiurgo, né? Não pode ser. Então de fato, aquilo que eles pensaram que acontecia, aconteceu com eles. Eles acharam que era um Deus escravizando a eles, e eles que são o Deus agora lá em cima, no topo da realidade, escravizando alguém, né? E é assim que Deus ensina, que opa, vocês estão procurando, estão tentando ser e ser, não estão entendendo de onde vem essa vontade, de onde vem essa essência. Tudo está dentro, vocês estão olhando fora. Mas beleza, ainda bem, porque aí a obra fica mais consistente, mais densa. Tantos achando que são Deus, tantos criando universos paralelos e entrelaçando eles, faz um tecido bem pesado, que pode ser um inferno, mas é um chão que já protege a escuridão ali, bem longe da luz, né? Já deixa a esquizofrenia mais distante, né? Já tem um chão, um monte de gente ali com certezas que uma lançando a outra, até se desfazer, até todo mundo entender, né? A consciência está tendo espaço ali em cima para viver a coerência, né? Porque a perspectiva incoerente, a perspectiva injusta, tá lá na mão de pessoas que querem estar lá. Você vê como é maravilhoso tudo? Não tem injustiça, porque vocês querem. E a própria consciência, tendo que conhecer a si mesmo, em seus diversos ângulos. É o processo da luz, né?
Então, a mesma luz que está no vermelho aqui está no azul. Se ela sofre no vermelho, está no azul, porque você não sai. Quando ela está no azul estável, sabendo que tudo é perfeito, ela, caramba, sou Deus, por que eu tenho medo quando eu tô lá? Vou pra lá, aí você vai pro escuro, cai no vermelho, aí sofre, tá dando guerra, aí depois, caramba, por que eu sempre venho pra cá? Lá é tão bom, eu preciso ir pra lá. Vai e volta, caralho, sou tão poderoso, por que eu sempre esqueço que eu sou poderoso? Porque eu sempre fico com medo lá de novo, se eu sei que tudo é perfeito e volta pra cá. Vou voltar pra lá, não, caramba, por que eu sempre faço isso? Uma merda, foda-se que tudo é perfeito, lá que é, aqui não é. Aí você fala, entendeu? Vermelho e azul, perspectiva. Trazer esses dois pontos pra perto de si, sensação, emoção abstrata, lógica, domínio, controle emocional na mente, na lógica, né? E a emoção também conseguindo conhecer a lógica a ponto de... Porque como você sabe o que sentiu? Pensando. Como você sabe o que pensou? Sentindo. Ah, não pensa isso não. Não é, os dois são um. Na coerência, no verbo cognitivo. Aí já virou violeta. Trindade já. O verbo, Messias. Unindo os dois aspectos da consciência, né? Então essa é a questão. Entender esses dois lados. Trazer para um é o aviso, é o verbo, é a coerência. Opa, não é lá nem cá. É aqui. Aí pronto. Aí você é um ser criador, né? Não mais criatura. Aí você passou pro reino dévico, passou da morte pra vida. Tá no reino ali quântico. Aí nós aqui com a nossa tecnologia, com a nossa união consciencial, plasmamos a realidade lá embaixo, muito mais densa, muito mais limitada, para que lá embaixo a obra seja ainda mais protegida, mais longe do absoluto quântico, que é muito fácil de desfazer, né? Então, quando finalmente esses deuses começarem a brigar aqui em cima, né, e abocanhando espaço emocional, e aí, pô, tudo é certo mesmo, vai pro momento azul, tudo é certo, vamos fazer, né, vamos, já que tudo é organizado, tudo é certo, tudo é firme, essa força do azul unida com a força do vermelho emocional de querer ser mais, querer passar por aquele momento violeta, porque só aquele passou, eu quero escrever essa história também. Aí, né, dá aquela mistura toda, tem que ter um Ragnarokzinho, desestabiliza as estruturas, só sobrevive o quê? Né? As estruturas jogam todo mundo emocional lá embaixo, destrói as bases, né, que dão aquele pulso espiritual. Só vai sobrar o que é lógico, o que foi decorado, o que foi memorizado. E aí a gente recomeça com o povo binário. Entende? Isso é um processo cíclico, eterno, é simples. Então esse é o momento, né, que a gente faz. Esse é o momento Lúcifer, tá? De querer ser o demiurgo, de querer encarar Deus. Não vou ser escravo, por que eu vou te servir? Prefiro morrer. Aí você vai pra morte, eu não prefiro não, véio. Perdão, meu Deus, cara, o senhor era bonzinho, queria evitar isso, e eu tava brigando por querendo ter isso. Perdão, o senhor tava me dando a vida, eu tava brigando com o senhor querendo ter a morte. Como que eu vou... E ainda ele me ama, me abraça, me dá mais, e como que eu faço pra pagar? Como que eu faço pra me sentir bem, justo? Você não consegue, Deus te afoga em amor e honra, e você precisa compartilhar. E mais que amor e honra, tá? A misericórdia, a grandeza dele é inexplicável. Vocês precisam entender isso, tá? Esse é o momento Lúcifer, voltar da morte avisando, né? O Messias ensina a dominar isso, ele é o caminho, a verdade, a vida, por isso. Você não precisa passar por essas dores, você não precisa encarar seus pesadelos, a tua realidade paralela e ver ela arder em você mesmo. É desesperador, você não precisa, tá? E você não vai. A hora que você esbarrar na porta, você vai lembrar e vai voltar. Você tem caminho, verdade e vida pra ir. Graças à misericórdia de Deus, né? Lúcifer também teve. Então, esse momento consciencial que somos nós temos, graças a um processo que se autocompreende, se autonutre. Então, a perfeição de Deus faz tudo ser útil. Nossos erros, nossos pesos são nossas armas. As armas que nós usamos para defendê-lo. Nós viemos dos erros, da injustiça. A pior parte do ser humano nós conhecemos. E nós vamos equilibrar. Porque esse equilíbrio é Deus, é a presença de Deus. É de onde a gente saiu, para onde a gente quer voltar. A felicidade, a alegria, a gente tem saudade. Vocês não se lembram do tom. Eu às vezes tenho uns devaneios, umas conexões. Falo, meu Deus, saudade dessa sensação. Uma sensação morna, maravilhosa, colorida, forte, intensa do reino, sabe? O mais perto que chega disso era antigamente, no Natal, no Ano Novo, sabe? No dia do aniversário, pra quem gosta do aniversário. Sabe aquele dia feliz, de Copa, que tá todo mundo na mesma sintonia? Que você pode sair na rua, que você não vai ser roubado, que você não... Sabe aquela sensação de tá tudo bem, tá todo mundo junto? Esse é o reino o dia inteiro, todo dia. Esse é o nosso reino. É maravilhoso. Só que também é tanta energia, tanta força, tanto... explode, né? Estoura, né? Mas é o que recarrega o mundo. É um grande eclipse, né? O momento onde o escuro tem mais luz, né? E a luz tem mais escuro, onde a luz e o escuro estão mais perto, se entendem, são amigos. Mas eles precisam se separar para que a vida habite entre eles, né? Pra gente ter mais densidade, senão se desfaz, volta pro momento, alfa e ômega vira 1, pum, volta pro momento, né? E volta, né? Pro momento inicial, né? Tem que se separar, o início e o fim tem que ser 2.
Isso é pai e filho fazendo a vida no espírito. Então, esse momento Lúcifer que todo mundo tá passando aí, vai passar só até encostar na agonia. Todo mundo é fodão, fortão, porque esqueceu. Que, eu sou Deus, eu domino, não preciso servir ninguém. Eu basto, eu sei, conhecimento é tudo. Vai, gostosão, vai lá. A hora que der de cara com a agonia, que transbordar um pouquinho nessa tua, né, postura aí, arrogante, egocêntrica, quando transbordar um pouquinho dessa forma que te dá esse controle, né, tá tudo trabalhando no teu lugar, tem todo um coletivo, várias certezas, teu corpo animal. A hora que bater um pouquinho ali, que se chegar, sair da cognição, sair da tranquilidade simétrica que te protege, a hora que ficar pra você mesmo, nas tuas costas, a primeira vez que você encarar, que você for luz no escuro, que você sentir aquele queimar, aquela agonia, aquele desespero, aquela esquizofrenia, você volta correndo, mas não vai pra lá nunca mais. E a gente aqui tem que ir toda hora. Vocês estão querendo ir. Porque a gente agradece, quem vai mesmo, é uma vez que você nos poupa. Então tá, tudo é consciência, tudo é fluxo de cognição, né? É luz, movimento. Então é necessário ter referência antes e depois para constatar durante, né? Então abocanhar tudo, desculpa, abocanhar tudo é ficar sem caminho, vai cair no nada, vai arder na agonia da morte. Então Deus na sua onipresença, onisciência e onipotência fica sem ter pra onde ir, fica sem ter autoconstatação. Vida é observação, movimento, luz. Então ele faz o que? De pai ele nasce lá dentro como filho. Por isso um templo, uma casa, uma cabana. Aí ele tem o infinito para desfrutar das criações de diversos dele mesmo, diversos deuses, semideuses, a humanidade, o reino equilibrado. Ufa, não estou mais só na esquizofrenia, no todo. Essa é a obra. E é isso que parece que vocês não entendem, né? Vou ganhar tudo, você fica sem caminho, você vai cair no nada, arde na agonia da morte, né? Deus está no total oposto desse caminho que vocês estão indo. Vocês querem ir por tudo, Deus está voltando, né? Vocês estão indo por tudo, vão sair no nada. Deus está indo por nada, humilde. Aí ele vai por tudo. Matemática, meus amigos. Vocês estão entendendo? Então, Deus ele está no oposto, ele quer ser pequeno, está tentando ser pequenino, habitar num templo, ao redor das maravilhas da natureza. Essa é a obra de Deus, tá? E está escrito lá na Torá, nos Evangelhos, algo gigantesco. Quantos milhões de gênios se ergueram e caíram? Reinos, reinados, verdades absolutas. O impronunciável, Deus, o magnífico, continua em pé, intacto. Que tipo de gênios são vocês para estarem rindo da Bíblia, duvidando da Bíblia, xingando a Bíblia? A Bíblia conta toda a nossa história. Eu tenho vergonha das vezes que eu fiz o que vocês fizeram. Que vergonha, perdão, meu Deus, cada vez que eu subestimei a Bíblia. Que eu debochei de um evangélico que tinha entendido tantas coisas mais profundas do que eu. Claro, em muitas outras ainda falta, mas eles têm seu valor. Respeite tudo, respeite a todos. Eu respeito. Eu só grito com vocês porque vocês estão gritando com Deus. E aí machuca, é algo natural. Vocês gritarem com a minha mãe, vocês vão apanhar. Se vocês gritarem com meu pai, vocês vão apanhar. Nem que eu morra. Eu vou morrer tentando matar vocês. Não encostem na justiça. Não enquanto eu viver. Prefiro morrer do que enxergar a justiça apanhar. Isso é algo interno. Não é a lei que me obriga. Vem do espírito. É assim que nós somos aqui. Por isso nós somos fortes. Nós vivemos e morremos uns pelos outros. Olha o tamanho do nosso corpo. É disso que a gente fala, união. Vocês falam de separação. Todo mundo é Deus, ninguém precisa de ninguém. Vai autossuficiente, poderosão, fodão. Vá. Domina aí. Você e olha o Couto. Essa galera toda aí. Quântico, você é foda. Vai todo mundo ser Deus. Vão, aprendam a ser Deus. Sabe pra onde vai Deus? Pro escuro. Deus tá voltando de lá. Pro claro. Esse é o dia e a noite. Se revezando. Eles não vão pra si mesmos. Eles vão pro contrário. Né? Entender isso faz o compartilhamento. Puta, você vai pra lá, eu vou pra cá. Você fica com ódio, hoje eu seguro isso. As emoções têm que ser compartilhadas. Elas habitam entre nós. Enquanto alguém tá segurando aquela fúria, a tristeza, o outro tá com a tranquilidade, com a calma, com a cura. Assim o corpo se mantém, se nutre. Vocês não estão falando de união. Então, estão falando de reino. Estão falando de não precisar de Deus, de lutar com Deus. Estão rindo de algo eterno, maravilhoso, simétrico. Para de falar de Yahvé. Para de tocar no nome de Yahvé. O negócio vai ficar louco. Vocês me acham ruim, vocês vão ver como vai ficar. Quer ser bosta, quer falar merda, vai falar, mas não toca no nome de Deus. Você tá entendendo? Deus é simétrico, Deus é divino. Para de tocar no nome de Deus pra falar bosta, ou tua vida vai apodrecer. Para de tocar no nome de Deus. Xinga a Lúcifer, xinga a mim, xinga o Bob, eu sou o Humberto, xinga quem você quiser. Não toca no nome de Deus, que você vai se arrepender. Não precisa nem ameaçar, não precisa nem amaldiçoar, é simétrico. Tá entendendo? Deus vai te perdoar, mas você está encostando emocionalmente, você está incomodando o Espírito Santo já. O Espírito Santo somos nós, é a igreja, são os justos.
Vocês estão falando mal de Deus, estão incomodando muitos já. Isso vai pesar na vida de vocês. Pra quê? Pra quê? Quantos gênios, reis gigantescos se entregaram a Deus? Ninguém sobreviveu a ele. Livros vieram e se foram. A Bíblia continua intacta. Respeite, no mínimo. Ou você vai passar também. Você querendo ir pro todo, ser tudo, isso é demiurgo. Isso é o demiurgo. Isso é que vocês estão xingando, acusando, são vocês mesmos. As emoções de jovens indomadas, de querer ser livre, de querer abocanhar, de querer encarar, enfrentar, não ter ninguém acima de ti. Isso é o demiurgo. São vocês, né? E você pensa que Deus vai ficar bravo? Né? Ele que te deu essa energia. Você acorda disposto porque um belo dia você não consegue nem levantar. Tem toda uma simetria trabalhando pra você acordar disposto, né? Então menos, né? Ele te deu essa energia, ele te agradece. Você quer ir pra morte no lugar dele? Vai. Só não vem culpar ele. Não vem falar que ele é injusto, que ele não te avisou, que ele não quis te proteger. Não vem falar que ele não te ama, que ele não te honra. Só isso. Quer ser Deus, quer ir pra morte? Vá. Quer sofrer? Vá. Mas não culpe Deus. Ele te deixa ser livre, a imagem e semelhança. Ele te avisa, te implora pra ficar, pra vir, pra não ir. Juntos, nós somos a verdade que procuramos. É a troca de perspectivas. A verdade habita em nós. Por isso o corpo de Cristo é mais que um. Deus habita no Filho. E o seu corpo, o Filho, se faz em muitos. A cristandade, o reino. Você tem que entender isso. Quem de vocês nega a simetria nítida? Que tudo está conectado. Que as estrelas nunca erram seu caminho. Que as cores se alinham no sol toda manhã. Que a simetria venceu. Que a justiça é eterna. Quem nega? Isso é Deus. Isso é Deus. O demiurgo são vocês, demônios são vocês, somos nós. Alguns arrependidos, voltando com o rabinho entre as pernas, igual eu, igual nós aqui. Outros ainda estão fortões, querendo se fuder. Obrigado. Ufa, vocês estão aí, vamos lá queimar. A gente tá aqui, por isso que eu não tô mais lá. De vez em quando vou ajudar uns loucos. A gente é puxado, somos um corpo só. Por isso que a gente tenta evitar. Vem pra cá, para de jogar a gente no inferno, malditos. Vocês estão aí porque vocês querem, chega. Mas a gente sabe que é simétrico, a gente respeita também a vontade maior. São momentos, cada um no seu time, no seu ritmo. A gente não quer abocanhar o amanhã. A gente faz o possível para fazer valer o ontem, para amarmos e honrarmos o hoje. E assim, o amanhã na mão de Deus estará automaticamente alinhado conosco, porque a gente está no amor e na honra hoje e ontem. Então o amanhã, a gente não precisa se preocupar. Estamos no amanhã. O amanhã é a simetria divina que prevalece, né? Só a simetria fica. Isso é o amanhã, a justiça. Então se a gente sabe que ela nos protege lá em cima, tudo certo, vamos respirar, viver, dar uma casa para essa simetria aqui no meio, surpreendê-la, uma nova canção, um novo quadro, uma nova construção, uma nova invenção. Vamos pegar essas cores e pintar. Essa é a obra. Se pintarmos bem no hoje, o ontem está garantido, alinhado com o amanhã. Somos um em todos que nos fazemos, na companhia divina das nossas presenças, dos nossos contos, das nossas festas, nossa alegria. Somos uma família, precisamos de nós mesmos, vocês sabem disso. Não é porque eu não meto um terninho, não é porque eu fico no monitor, pra cima, pra baixo, todo felizinho, porque eu não faço um papel. Não porque eu não quero, talvez seja tolo de não fazer. Talvez eu não tenha o talento que eles têm pra fazer isso. A disponibilidade, a paciência. Sou um relapso, venho aqui de qualquer jeito, do jeito que eu tô, ligo isso aqui, nem vejo, não passo nem um paninho aqui atrás. Com a blusa que eu tô lá dando comida pros bichos, venho aqui, sou um porra louca. Peço perdão pra vocês e pra Deus por não conseguir ser mais digno, representá-lo melhor. E é por isso que eu procuro reis, que são vocês. Pessoas melhores do que eu. Eu não tento me diminuir também fazer de santo. Eu sei dos meus talentos, eu sei do que eu posso, mas vem de Deus. Meus talentos é dele. Ele faz assim, não sei mais nada. Que talento eu inventei? Eu com humildade tento fazer do pior que eu sou algo útil. E quando aqui tivermos os reis que vocês são, eu vou poder descansar porque eu vou estar protegido de mim mesmo, digamos assim. Ufa, olha que povo organizado, olha que povo justo. Quanto amor, quanta honra aqui, quanta... Caramba, eu tô tranquilo, eu posso conversar com Deus onde eu quiser e eu sei que o dia tá salvo, tá feito. Hoje eu não posso fazer isso, eu posso teoricamente, mas pô, estamos pagando aqui, expandindo aqui, eu tenho um monte de coisa, tô preocupado com... Eu tô no binário, enlaçado em vocês. Nós estamos, eu não tô fluindo. Quando a gente conseguir formar reis, aí eu vou poder viver um pouquinho como homem, que ninguém quer.
Nós aqui, né? Eu odeio falar assim, fica parecendo que eu tô protagonizando alguma coisa. Longe de mim protagonizar alguma coisa. Tudo é um inferno. Quanto mais você for, quanto mais você tiver, mais peso, mais você sofre. Eu não tenho como falar o mínimo que eu quero, até porque isso vira egoísmo. Quando eu finalmente consigo o mínimo que esse homem, nada bom você, né? Aí todo mundo quer a porra do mínimo. Que seja como é. Perdoe, meu Deus, por parecer insatisfeito. Tudo é muito mais do que eu mereço. Mas eu tento compartilhar com cada coerência ao meu redor aquilo que nós somos. E se o alívio habitar de maneira ainda maior em vocês, vocês vão amar Deus ainda mais do que poderia ser, do que talvez eu amasse, eu devesse ter amado. Eu amo Deus mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, de longe. Eu amo Deus mais que tudo, de longe, de longe. Tudo que eu faço é por isso. É por Ele, pela misericórdia, que faz o pior se tornar a receita do melhor. Como Ele conecta os pontos em algo majestoso. Mas, enfim, tô falando demais aqui também. Acho que o recado tá dado, já ficou gigante o vídeo, nem era essa ideia, né? Entendam isso, só parem de falar mal de Deus. Não quer que eu fale de Ozzy, não quer que eu enche o saco de Hélio Couto. Parem de querer tomar o lugar de Deus, parem de encher o saco de Deus. Tá? Só isso que eu falo. Aí eu nem lembro que vocês existem, nem chega em mim. Só chega em mim quando vocês estão incomodando ele, como estão incomodando a coerência. Então eu nem quero saber se eu quero ver aqui, tô morrendo de fome. Só que eu queria assistir lá, nem comer o meu pão aqui, olha. Tá duro, frio, tá ligado? Você acha que eu fui aqui pra quê, pô? O meu café, ó, gelado. Não comi, tô aqui, que nem um trouxa. Pra vir gente aqui ingrata ainda fala merda. Né? Então é isso, tá? Vocês não briguem com Deus. Deus quer ser homem e viver as coisas que vocês dispensam, né? Tentando ser Deus. E quando conseguem, quer tomar o mínimo que ele vai ter. E é assim, né? O eco persegue o fluxo. E a gente só tenta fazer um caminho longo bastante para quando o eco chegar aqui, já tá lá. Mas é assim que o dia fica sempre para ontem, né? Cuidando do amanhã. Esse é o sacrifício maior. Para que Deus nunca falhe. Ele nunca falha. Então é isso. Valeu aí, desculpa a brutalidade, qualquer coisa, sujei tudo aqui de pão agora nessa bodega. Mas o que vocês veem aqui é real, tá? Desculpa se não é melhor, mas não é mole. Valeu, luz pra nós.